Estamos entrando a partir de agora com mais uma live dos amigos. Pedimos desculpa aos nossos amigos internautas pelo nosso atraso. Nós temos aqui com 2 terça-feiras consecutivas já tentando fazer alguns ajustes para melhor fornecer um trabalho de qualidade para os nossos amigos e irmãos internautas, mas toda a modificação, esta parte técnica, quando se modifica, a gente passa por alguns ajustes. Hoje, a intenção era nós já fazermos a nossa transmissão pelo Facebook e também pelo YouTube, mas infelizmente ainda não deu certo, mas vai dar certo. Vamos estar aí tentando cruzar os nossos horários em breve, para nós fazer uns testes offline com vocês, e eu creio que semana que vem pode ser que já esteja dando tudo certo para nós fazer transmissões em alto nível pela resolução do YouTube e também pela plataforma do Facebook. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos internautas que a partir de agora vão estar conectados conosco através aqui das redes sociais. Queremos pedir para você que puder compartilhe, curta, envie nos grupos da família, nos grupos do WhatsApp, para que mais pessoas possam ser abençoadas através desta live. Estamos começando a partir de agora. Eu quero já deixar a minha saudação inicial para o pastor Pedro, que está lá em Presidente Lucena. A paz do Senhor, pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Diego, evangelista Fabiano, Deus abençoe vocês, é uma alegria acompanhá-los nesse assunto dessa noite, a respeito da palavra de Deus. Que Deus abençoe todos os internautas que estarão nos acompanhando também nessa reflexão bíblica dessa noite. Amém. Também está conosco lá na Califórnia o evangelista Fabiano Soares. A paz do Senhor, Fabiano. Paz do Senhor, pastor Diego, pastor Pedro, para você que está conosco aqui conectado na live, que o Senhor te abençoe muito nessa noite. Fique conectado conosco, vamos estar aqui meditando na Escritura e tenho certeza que vai ser uma bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu sou o pastor Diego Cunha, hoje eu estou em Tramandaí com a transmissão de mais uma live dos amigos. Nossos companheiros vão estar lendo o texto neste momento, o qual nós vamos servir de tema para esta noite. Pastor Diego, eu ainda não consegui detectar o sinal no Face. A Dani está compartilhando, ela está com um problema no computador dela aqui e está ligando pela internet aqui para poder compartilhar com vocês. Ela está mexendo aqui já para fazer o compartilhamento. Amém. Está girando, está carregando o computador dela. Tá bom. Ok. O texto fica aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Amém. Glória a Deus. Que texto maravilhoso, que texto importante que nós vamos estar comentando de hoje sobre a palavra de Deus. Um texto, quando se fala da palavra de Deus, se fala sobre o cerne do cristianismo. Não haveria cristianismo, não há cristianismo se não for pela palavra de Deus. Não há instrução se não for pela palavra de Deus. Não há doutrina se não é pela palavra de Deus. Todos os fundamentos do qual nós podemos conhecer a Cristo estão conhecidos através da palavra. Por esta razão, amigo internauta, fique conosco nesta noite, que você vai ser grandemente abençoado pela palavra de Deus através do texto sagrado. Com o comentário inicial e a introdução, pastor Pedro Ratzenberg. Meus companheiros, a palavra de Deus, ela se manifestou das mais diversas formas, como leu bem o evangelista Fabiano Soares. A palavra de Deus, ela era no princípio uma palavra oral, falada. Depois, ela evoluiu para a palavra escrita. Como palavra falada, Deus falou com muitas pessoas. Uma das pessoas bíblicas que tem o relato que Deus falou mais antigo, talvez seja Jó. Jó, ele ouviu Deus falar com ele.
E Deus falou com ele no meio de um redemoinho. Deus tem falado das mais diversas maneiras. Deus falou com Abraão também, de viva voz, de diversas maneiras, por várias vezes. Deus falou com Moisés por meio da sarça ardente, e depois eles estabeleceram um vínculo de comunicação bem como se diz, planejado. Praticamente todos os dias, ou uma vez por semana, Deus falava com Moisés dentro de uma tenda chamada Tenda da Reunião. Era um parlatório, uma cabana feita no deserto, aonde Deus se manifestava através da glória espessa de uma fumaça que descia do céu e entrava naquela tenda, e então Moisés ali adentrava. Não conseguia ver o rosto de Deus, não conseguia ver a fisionomia de Deus, porque a fumaça, a glória era espessa, mas ele ouvia a palavra de Deus e sentia o hálito santo de Deus. Então Deus, ele falou de maneira oral por muitas pessoas. E para que essas palavras, essa tradição oral, esse ensino oral que Deus deixou para muitos legisladores, para muitos profetas, para muitos homens na lei, para que essa palavra não decaísse em manuseio errado, Deus aproveu que ela fosse colocada no papel, escrita, para que não houvesse nenhuma variação. Quando a palavra de Deus, ela tornou-se em palavra escrita, ela não pôde mais ser manipulada. Por isso, nós temos essa convicção, essa certeza, que a palavra de Deus, que chegou até nós, e ela é hoje revelada pela Bíblia, ela é a palavra exata, inerrante e verdadeira de Deus. É isso, como comentário inicial. Glória a Deus. Com o seu comentário inicial, evangelista Fabiano Soares. A palavra de Deus, né, ela foi escrita, por exemplo, aqui falando especificamente do Novo Testamento, entre 50 e 100 depois de Cristo, né, os livros que nós dispomos, né, eles eram considerados como escritura, como ordenança do Senhor. Por exemplo, 1 Coríntios 14, 37, né, como mandamento, né, as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, que circulavam entre as igrejas, diz assim, 1 Coríntios 14, 37. Aqui. 1 Coríntios 14, 37, deixa eu me achar aqui. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, né, as cartas que o apóstolo Paulo deixava, né, o que ele ensinava oralmente, né, começou a circular entre as igrejas, né, reconhecida como palavra, como orientação de Deus, e essas cartas, esses textos, né, a igreja foi passando adiante, foram feitas cópias, né, e é a Bíblia que nós temos hoje, a Escritura Sagrada. Há muitos aspectos que nós podemos falar sobre o texto bíblico, né, a preservação do texto bíblico, como ele chegou a nós até hoje, né, como nós dispomos dessa Bíblia que nós vamos a algum lugar hoje, alguma livraria, e a compramos, talvez por menos de R$10, né, uma Bíblia, o quanto custou, né, para ela ser transmitida de geração em geração, os copistas que copiavam, né, os textos bíblicos, né, copiavam com maior cuidado, com maior diligência. Então, há muitos aspectos que nós podemos falar sobre a Escritura Sagrada. Nós vamos falando no andamento da live, né, conforme o pastor Pedro já muito bem iniciou, né, a natureza dela é uma palavra, não é uma palavra humana, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus
em linguagem humana, porque a palavra de Deus, para que o homem a receba, para que o homem entenda a palavra de Deus, né? Então, Deus colocou dentro de uma linguagem humana, para que nós possamos entender e comunicar ela, passar ela adiante, ensinar outros também sobre essa palavra, a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, é verdade. Eu quero falar da minha parte sobre a palavra de Deus. Na verdade, Jesus, ele desde o começo, ele diz: olhai para as Escrituras, que é a palavra, porque elas testificam ao meu respeito. Mas é muito mais do que isso. Se nós olharmos em Gênesis, capítulo 1, que Gênesis quer dizer o começo, a Bíblia diz que no começo Deus fez todas as coisas por meio da sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: haja separação entre trevas e dia, e houve separação entre trevas e dia. Na verdade, todas as coisas que Deus fez foi através da palavra. Gênesis diz que ele criou, ele executou através meramente da palavra. O livro de João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós conhecemos que o verbo é o logos. No original está escrito: o logos se fez carne. E logos é a palavra. Então, na verdade, tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito poderia se fazer. Tudo foi feito por meio de quem? Do verbo, da palavra. E quem é o verbo? Quem é a palavra? Jesus Cristo é a manifestação do verbo. Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. O próprio livro de Apocalipse diz que ele é a palavra de Deus. Então, em Gênesis, nós temos a encarnação da palavra. No livro de Gênesis, nós estamos vendo na Escritura que ali há uma encarnação do verbo. Sendo Deus Espírito, o verbo é encarnado e começa a ser executado as coisas através da encarnação do verbo. Em João diz que esse verbo agora se fez carne e habitou entre nós. Por esta razão, a palavra de Deus é um cerne de uma coluna inevitável para um bom cristianismo, para uma igreja saudável, para um cristianismo saudável. Não existe cristianismo saudável, evangelista Fabiano, pastor Pedro, e eu sempre digo isso: não haverá um povo saudável, não haverá igreja saudável, se não houver pregador saudável da palavra de Deus, porque a palavra é o cerne, a palavra é Cristo dentro da igreja, a palavra é introdução. Quando nós introduzimos a palavra, estamos introduzindo Cristo. E Jesus disse: olhai para as Escrituras, porque é elas que testificam ao meu respeito. Então, nesta noite, amigo ouvinte, esta live ela é de suma importância, porque quando estamos falando da palavra, estamos descrevendo Cristo. Quando estamos falando da palavra, estamos revelando o perfil, a característica e a qualidade de Deus. Eu nunca vi Jesus na minha vida, ninguém aqui viu Jesus, mas nós o conhecemos por causa da palavra. Tudo que nós sabemos a respeito de Jesus é porque está escrito na palavra. O resto é achismo, pastor Pedro. É verdade. A palavra de Deus, ela está acima de tudo. Eu sempre ensino que a Bíblia, ela é suficiente para todos os assuntos pertinentes à fé, à salvação. A Bíblia, ela não esgota todos os assuntos, a Bíblia não é exaustiva, mas ela é suficiente. Tudo aquilo que o homem precisa saber a respeito de Deus, a respeito da sua condição de perdido, de pecador, e tudo aquilo que o homem precisa saber a respeito da graça, desse favor imerecido de Deus, dessa mão estendida de Deus para salvar o homem, está ensinado nas Escrituras. Não é necessário nenhum outro livro, não é necessário nenhuma outra fonte. Em matéria de fé, a Bíblia, ela é suficiente, autossuficiente para a salvação. E hoje a Bíblia, que ela evoluiu no seu material, a Bíblia continua a mesma, mas a Bíblia hoje, como diz o irmão evangelista Fabiano, hoje é de fácil aquisição e num preço módico.
Mas os primeiros textos da Bíblia foram escritos em pedra. Hoje, se fôssemos usar a pedra e esculpir o texto em pedra, como foram os primeiros textos escritos, como os 10 mandamentos, nós precisaríamos de toneladas e toneladas de lâminas de pedra para poder escrever todos os 66 livros da Bíblia. Mas de pedra, a Bíblia encontrou outros materiais que para escrever se tornariam mais fácil. Foi usada tabuinhas de argila, foi usada papiros, foi usada... Papiro é um vegetal feito do caule de uma árvore que se encontra nos charcos do Nilo. Mas também foi usado pergaminhos feito de couro, couro macio, podia ser mais longo, podiam escrever textos maiores. Veja que nós temos, que foi achado no Mar Morto, nas cavernas de Qumran, os textos de Isaías, e são 2 rolos. Um rolo com 39 capítulos e o outro do capítulo 40 ao 66, em rolos de couro, né? Depois foi inventado o papel e hoje temos a Bíblia dentro de tecnologias de mídias digitais, no computador, no celular, no smartphone. Hoje, ela não tem nem peso como um papel, apenas um peso espiritual de autoridade. Nisso, a Bíblia continua pesada como aquela pedra inicial, ainda que hoje, escrita em papel fininho, a gente consegue carregar uma Bíblia inteira, 66 livros debaixo do braço ou na tela do nosso smartphone. Então, como a Bíblia evoluiu, ficou hoje sem desculpa para alguém ter acesso a ela, não há desculpa para não manuseá-la. É isso. É verdade. Eu quero pedir nesse momento para os nossos amigos, irmãos, internautas, você, meu amigo ouvinte, compartilhe nesse momento, curta a live, marque as pessoas aí nos comentários, marque os teus amigos aí nos comentários. É nós aqui conectados juntos pela palavra e você nos ajudando a nos conectar mais longe, nos conectarmos com outras pessoas. A sua ajuda é de total importância. Quando você compartilha, é de graça. Você não paga nada para compartilhar. Você não perde nada compartilhando. Você só ganha. Porque no momento que você compartilha, você está dando a oportunidade para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus, para que mais pessoas recebam da palavra de Deus. Por esta razão, nós insistimos, pedimos para você, compartilhe. Toda terça-feira a gente retira um espaço do nosso tempo para que a gente possa se conectar com o intuito de entrarmos nos lares, nas casas, através da edificação, com o maior número possível de pessoas para serem edificadas, consoladas e também exortadas pela palavra de Deus. Por esta razão, nos ajude, envie a mensagem nos grupos da família, nos grupos da igreja, compartilhe nas tuas redes sociais, envie pelo WhatsApp, copie o link, mas nos ajude a fazer com que esta live vá mais longe nesta noite. Com a sua palavra, evangelista Fabiano, só antes de passar aí, Fabiano, quero saudar o pessoal que eu me esqueci aqui, ó. Está junto conosco o Alberto de Melo, está junto com a gente também o Jorge Luiz, meu amigo Jorge, lá da cidade de Montenegro, também o irmão Edson, a irmã Josiane, estão junto com a gente aqui também, a irmã Luciana Rosa, aqui da cidade do Imbé, membro da nossa igreja, um grande abraço para a irmã Luciana, o irmão Marcos, a irmã Helena, que estão juntos lá ligados aqui na programação da Live dos Amigos. Também a Suzana Melo está junto conosco, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ver quem mais, a irmã Cris Freitas
e o irmão Israel lá de Taquari, um abraço para vocês, grandes parceiros nossos lá, que Deus abençoe. O Alessandro Mainarti também está junto conosco, Deus abençoe, Alessandro. Também Everton Francisco, dando seu boa noite. Boa noite, Everton. Tá aí o pessoal, então, participando já conosco. Se eu esqueci de alguém, me desculpa, manda mensagem de volta aí, que nós mandamos um abraço. O pastor Antônio Santos também. Um abraço, pastor Antônio, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A todos os nossos irmãos que estão saudando aqui pelos comentários, nós estamos falando, os irmãos que estão assistindo, a gente nem fica sabendo mais pela plataforma do Facebook nova. Mas os irmãos que estão se manifestando, que estão comentando aí, a gente vai dando uma saudação também em nome de Jesus Cristo. Amém. Com o seu comentário aí, Fabiano, em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar aqui, pastor Diego, só para dar um oi aqui para o meu primo, o Everton Francisco é meu primo lá de Tramandaí. Um abração, meu primo, Deus te abençoe muito, né? Destacar aqui, né? Porque é a primeira vez que eu vejo o primo aqui, nos honrando aqui, que alegria. Deus te abençoe muito, querido, em nome de Jesus. No final vou estar saudando todos os demais também, queridos conhecidos ali. Então, eu quero, pastor Diego, pastor Pedro, trazer um aspecto, pincelar dentro de um panorama de defesa do evangelho, né? Analisando por um ângulo da seguinte forma. Um ponto que o pastor Pedro mencionou, né? A Bíblia é suficiente, né? Então, dentro de uma perspectiva apologética, nessa noite eu quero trazer, eu conheço pessoas que se baseiam em tantas coisas, em tanto misticismo, acerca do texto bíblico, acerca de tantas outras coisas, né? Eu conheço pessoas que creem que precisa encontrar algo mais que venha complementar, que há textos que não foram acrescentados, que há livros que deveriam estar na Escritura, que existem livros que são mais antigos, que têm um peso de consistência tanto quanto a Escritura, ou mais, enfim, né? Mas a Escritura em si, ela é clara, como o primeiro versículo que nós lemos. Deus se revelou, e por último, de forma plena, perfeita, Deus se revelou por meio do seu Filho. A Escritura fala sobre o Filho de Deus. Ele é a plenitude da Escritura. A Escritura trata sobre Jesus Cristo, sobre a nossa salvação. Então não há revelação maior, não há revelação melhor, não há revelação diferente que nos dê acesso a Deus, que nos dê acesso à salvação. Mas Jesus Cristo, por meio da palavra de Deus. Essa palavra, ela não é antiga, ela não é moderna, ela é eterna, ela é eficaz e ela é poderosa para nos revelar. Eu já escutei pessoas dizendo algumas vezes, né, normalmente pessoas que são céticas, que não creem na Escritura e têm um desconhecimento da parte histórica de como foi desenvolvido o texto bíblico. Eu já escutei pessoas dizendo, não, mas a Escritura quem escreveu foi a Igreja Católica, né? A Igreja Católica que construiu a Bíblia, né? É um desconhecimento histórico, né? Eu só queria ressaltar alguns pontos aqui para criar a linha, né, rapidamente. No final do segundo século, tinha a lista muratoriana, que não era muito diferente do texto do Novo Testamento, falando aqui agora especificamente do Novo Testamento, do que nós temos hoje. Depois, Eusébio de Cesareia, de 260 a 340 ele viveu, depois de Cristo. Ele reconheceu a maior parte do cânon que temos hoje, né? O cânon, o texto do Novo Testamento, né? A parte da Sagrada Escritura ao qual nós temos hoje. Em 367 depois de Cristo, Atanásio, ele prescreve exatamente o cânon que nós dispomos hoje. Veja bem, o terceiro concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, oficializa o reconhecimento dos 27 livros do Novo Testamento. Então, muito antes da oficialização daquilo que conhecemos, o que se chama hoje a Igreja Católica Romana, muito antes a Escritura já era reconhecida como palavra de Deus. Estes livros, esses 27 livros, já eram reconhecidas. A Igreja, ela não definiu, ela simplesmente reconheceu aquilo que já circulava entre as igrejas, aquilo que já era tido como palavra de Deus, né? Isso é importante a gente ressaltar. A palavra de Deus é a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus
usando pessoas para deixarem o relato, o registro, né, o documento escrito. Então, esses textos, eles já circulavam, né, desde o início da igreja cristã, entre as igrejas. Já era tido como palavra de Deus reconhecida por meio da sua igreja, da igreja de Cristo. Então, isso só foi juntado e reconhecido de forma oficial, né? Não foi decidido no quarto século o que é e o que não é a palavra de Deus. Só foi reconhecido aquilo que já era tido como palavra de Deus. Então, é importante ressaltar esse ponto, pastor Diego. Glória a Deus. Muitas pessoas falam assim, puxando o gancho que o evangelista Fabiano está falando, a gente não ensaia nada aqui, é tudo no improviso. Muitas pessoas comentam que a palavra ela é escrita por homens, e foi escrita por homens. Ninguém nega isso, a palavra, e isto que é bom, ela foi escrita por vários autores. Ela não foi escrita por um autor, ela foi escrita por vários autores. E os vários autores todos comungam da mesma linha, todos concordam com a mesma coisa. Esses diversos autores que escreveram a palavra de Deus, todos não se dividem. Foi homens que ultrapassaram séculos e ultrapassaram mais de 1000 anos cada um para escrever, foi uma distância grande, mas concordavam com a mesma coisa, apontavam a mesma linha. Então elas foram escritas por homens, mas homens cheios do Espírito Santo, homens inspirados por Deus. Talvez existem apócrifos ou palavras que poderiam estar, mas não estão. Mas é o suficiente já está ali dentro. Esta é a verdade. Então a Bíblia foi tido um cuidado muito grande para olhar texto com texto. Muitas pessoas perguntam como ela foi escrita. Se comparava 2, 3, 4 textos iguais, como o pastor Pedro falou, lá na caverna de Qumran foi achado, depois já tinha fechado o cânon bíblico. Mas se comparava as escrituras e viu que o texto era igual. Então se considerava um texto original, se considerava um texto inspirado por Deus. Foi desta maneira. Então a palavra de Deus ela é autossuficiente para que norteie a nossa vida e para que a gente conheça Cristo. O que nós precisamos está na palavra. E eu quero dizer para você mais nesta noite, quero dizer para você muito mais. Esses homens que escreveram inspirados por Deus, eles escreveram dirigidos pelo Espírito Santo. E mesmo eles não conhecendo muitas vezes o que outros escreveram, porque o fechamento bíblico veio muitos anos depois. Por exemplo, o pastor Pedro, o evangelista Fabiano, eu não sei se Pedro tinha conhecimento do que Amós falou. A gente não sabe. Por exemplo, Pedro não soube o que João falou no livro de Apocalipse, porque eles não fechavam isto. Mas o interessante é que todos apontam para a mesma coisa, eles concordam com a mesma doutrina. Eles não tinham esse fechamento de Gênesis a Apocalipse como eu tenho hoje, e posso fazer uma comparação. Como vocês falaram antes, o acesso aos pergaminhos, o acesso aos tabletes daquela época, não é o tablet de hoje, aos tabletes mesmo, que era escrito de uma maneira cuneiforme, que era escrito em pedras, escrito em couro, papiros, diversas maneiras de ser escrito, não era barato para chegar e ter acesso. Geralmente nas sinagogas tinha uma boa parte dos fragmentos da palavra, mas o importante é que hoje nós comparando, nós vemos quão ela era maravilhosa e bela. Eu quero falar a título de curiosidade para você, amigo internauta, o Antigo Testamento, 2/3 parte do Antigo Testamento foi escrito em forma poética. O que quer dizer isso? De uma poesia diferente da nossa poesia. Era uma poesia cantada, uma poesia inspirada, e muitas vezes, pastor Pedro, e pode me corrigir, que o pastor Pedro é nosso professor, ela foi escrita de forma de acróstico. Algumas vezes aconteceu isso. Se não me falha a memória, o meio da Bíblia antiga, no Salmo, tem uma palavra que foi escrita toda cantada e era em acróstico, dizendo no início a verdade. Outras eram escritas em acrósticos desde a letra hebraica, o Aleph, o Bet, e assim por diante, até chegar seria Salmo 119. O livro o Salmo 119, né, pastor Pedro? E outros textos eles eram escritos de forma cantada, como se fosse A, B, C, D, E, F, G, H, e tinham escritos no meio. Isso aí não existe compositor, não existe homens no mundo que conseguiriam ter tanta inspiração, tamanha ideia de compor as escrituras desta maneira. Estou certo, pastor Pedro? Está certo. Mas, pastor Diego, evangelista Fabiano, a Bíblia, ela continua sentada no banco dos réus. Os críticos, os ateus, os inimigos da Bíblia, os inimigos de Deus,
eles estão sempre acusando a Bíblia de ser falsa, de ser meramente mais um escrito humano. Como disse o pastor Diego, foi escrito por homens. Nós sabemos disso, tanto é que dizemos as cartas de Paulo, a lei de Moisés, escrita por homens, mas homens que receberam a inspiração de Deus. Quando a Bíblia diz que a Bíblia foi inspirada de Deus, a palavra no grego é theopnestos. Quer dizer que foi soprada por Deus. Deus soprou no ouvido do escritor, e o escritor, com a pena na mão, transpôs para o couro, o papiro, o oráculo que Deus ditou. O escritor recebeu de Deus a inspiração. E nós hoje, quando lemos as Escrituras, recebemos do mesmo Deus, do Espírito Santo, a iluminação, a revelação para entendermos e compreendermos e, pela fé, assimilarmos como sendo a verdade de Deus. Alguns séculos atrás, um grande homem se levantou contra Deus e ele era um inimigo declarado da Bíblia. Ele declarava que Deus estava morto e que a Bíblia era um monte de lendas e contos de fada e mentira. Esse homem era um filósofo alemão, Friedrich Nietzsche. Ele, ainda que fosse neto de pastor e filho de pastor, ele professou o ateísmo. Ele é fundador do ateísmo moderno. E ele, desde jovem, era brilhante na escrita. Ele escrevia para jornais, escreveu livros, era tido como um grande intelectual da sua época. Mas ele abominava Deus. A grande maioria dos seus escritos eram dirigidos como uma afronta a Deus, afronta a fé, afronta contra a Bíblia, a palavra de Deus. Para quem dizia que Deus estava morto, também dizia que a palavra, a Bíblia, era como um jornal velho que já é de data antiga. Esse homem, ainda em meia idade, adoeceu, ficou louco. Louco. Ele era cuidado pela mãe e pela irmã. Ele sofria de delírios. Ele ouvia vozes. Certa vez ele ouviu o piano falar com ele. E a gente sabe que um piano não fala. Mas Deus fala das mais diversas maneiras. E ele espancava aquele piano, dizendo que era para o piano se calar. Ele corria a estrada fora, até que caía. A mãe dele e a irmã dele corriam atrás para trazê-lo de volta para casa. Ele estava ficando louco. Mas quando recobrava a consciência, mais uma vez ele atacava Deus e atacava a Bíblia. E outra vez entrava em crise existencial, em crise de demência, em loucura. Mas mais outra vez atacava Deus. Quando a sua saúde se deteriorou por completo e ele estava ciente que estava prestes a morrer, ele pediu para que os seus amigos mais próximos jurassem para ele que eles impediriam de que, em hora de fraqueza, ele recebesse ou aceitasse ajuda espiritual. Ele disse: olha, eu quero que vocês me garantam que num momento de fraqueza que eu tiver e que eu implorar por Deus ou por a presença de um padre ou pastor, não aceite, porque isso é uma fraqueza minha. Eu quero morrer ateu. Ele morreu ateu. Sofreu muito, porque ele sofreu sem ter esperança, sem ter nenhum apoio. Morreu dizendo que o cristianismo não duraria mais do que 100 anos. Pois ele já virou pó.
E o cristianismo hoje tem muito e muito, às vezes, mais pessoas do que naquela época. O evangelho, ele tem um relativo sucesso. Desde Nietzsche, a Bíblia hoje já foi impressa em mais de 2 bilhões de exemplares. 2 bilhões de exemplares já foram impressos pelas sociedades bíblicas. Nietzsche fracassou. Foi um profeta do fracasso. E Deus venceu. A Bíblia continua no banco dos réus. Mas de tudo aquilo que ela é acusada, ela acaba se desvencilhando e provando que ela é a verdade. Ela é a infalível palavra escrita de Deus. Glória Não a brinque. Deus. Olha o exemplo de Nietzsche. Ficou louco. Meus amigos internautas que estão nos dando esse grande apoio, que estão compartilhando, que estão curtindo, que estão juntamente conosco nesta noite abençoada, essa noite que estamos falando da palavra, essa noite que você gratuitamente está recebendo essa aula bíblica, essa aula teológica, sem pagar um centavo. Nos ajude aí compartilhando, nos ajude curtindo, nos ajude fazendo que a live vá mais longe. Marque os teus contatos aí na live, faça com que ela chegue na casa de mais pessoas e mais pessoas ouçam a poderosa palavra de Deus. Nós estamos ainda aqui bem no começo da live, dá tempo para você convidar os amigos, convidar outras pessoas para estarmos participando. Eu quero agradecer já aos nossos amigos compartilhadores. Nós temos sempre aqui amigos fiéis, amigos que são parceiros, amigos que são compartilhadores. Esses são de suma importância para nós. Porque se não fossem os compartilhadores, nós não teríamos nenhum objetivo de fazer essa live mais. Porque nós não iríamos estar falando de nós três, um com o outro. Mas no momento que você compartilha, que você curte, que você leva esta live para mais pessoas, nos dá essa motivação de nós continuarmos executando esse projeto, continuarmos falando das escrituras. E é bom, Fabiano, é bom, pastor Pedro, porque eu ando por vários lugares e essa semana muitas pessoas comentaram que assistem a live, muitas pessoas comentaram que gostam de ouvir a live, e muitas pessoas disseram para mim, inclusive pessoas que não são frequentadoras de uma igreja, elas não são pessoas que vão num culto, mas elas são simpatizantes com a nossa fé, e elas assistem, elas gostam. E eu fico muito feliz por isso, porque a nossa intenção aqui não é levar a palavra apenas para os seguidores que já vão na igreja, que já estão lá. A nossa intenção é que a gente possa abranger todas as religiões, não importa se é católico, se é espírita, se é umbandista, se é das religiões de matriz africana, não importa. O que importa para nós é que você ouça a palavra, que você discirna a palavra, que você até nos questione pela palavra, que você até diga, olha, estão certo, não estão. Para nós não faz a menor diferença isso. Nós estamos aqui apenas para trazer a Escritura, falarmos dela. E por esta razão que a gente pede, compartilhe, coloque nos grupos. Ah, mas pastor, talvez essa pessoa não é crente, talvez eu vou colocar um amigo que não é evangélico. Não importa, coloque aí. A função nossa é levar a palavra. Se a pessoa vai gostar ou não vai gostar, isso é com ela e Deus. O importante é que nós estamos transmitindo a palavra de Deus das multiformas que Deus disse que deveríamos transmitir. E hoje uma das multiformas é a internet. Por isso, nos ajude curtindo, compartilhando e enviando para mais pessoas. Evangelista Fabiano. Amém. Pastor Diego, um ponto muito importante que tu mencionou é o período de tempo, a forma da construção, né, da organização, a provisão de Deus, né, para que a Escritura se formasse da forma que Deus quis. O pastor Diego comentou mais ou menos, aproximadamente, isso para mim já é um milagre em si, pastor Diego, pastor Pedro, por isso que eu faço questão de ressaltar isso novamente, né, por um espaço aí de 15, 16 séculos, demorou, desde que o primeiro livro foi escrito até o último livro, né, provavelmente, como o pastor Pedro ali já mencionou, né, possivelmente Jó, até que o último livro fosse escrito, aproximadamente 16 séculos. Isso é muito tempo, meus amados. Isso é muito tempo. Aproximadamente 40 homens diferentes Deus usou o Espírito Santo
inspirou. Sem se combinar. Sem se combinar. Muitos deles, se eu estiver errado aqui, o pastor Pedro, né, nosso professor aqui, como o pastor Diego disse, o nosso professor, me orienta aí se eu tiver alguma coisa, não estiver bem correta. Muitos deles não se conheciam, né, pastor Pedro, até onde eu sei. Muitos deles nunca se conheceram, na verdade. Boa parte deles nunca viram um ao outro. Estão separados por mais de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos um do outro. Distâncias cronológicas e distâncias enormes. físicas. Exatamente, enormes. Foi escrita em 3 continentes diferentes. Né, em 3 continentes diferentes. Em 3 línguas. Hebraico, aramaico e grego. Isso é... E toda ela se complementa, se fecha em uma revelação uníssona, né? Uma revelação que tem uma linha, ela segue um trilho como um trem que segue uma linha reta, traz harmonicamente um conteúdo, né? A glória de Deus, a salvação da humanidade por meio da pessoa de Jesus Cristo. Né? A forma que a Escritura se complementa diante desses fatos que a gente acabou de mencionar, por si já são um milagre. Que outro livro na história da humanidade tem-se como referência que vá se comparar com esses fatos que nós acabamos de mencionar? Não existe, simplesmente não existe. Né? Aí tu vai comparar Platão, vai comparar outros, tem 7 cópias do mundo hoje, tem 15, 20. Existem em torno de 5.400 manuscritos, pedacinhos pequenos, grandes, maiores, até livros inteiros da escritura sagrada, espalhados em museus e universidades do mundo inteiro, do planeta inteiro. 5.400 de várias datas. Né? A partir do 2º século, nós já dispomos de fragmentos do 2º século. Então, nós estamos falando de documentos que têm um registro, que foram encontrados, né, que foram datados de forma científica. Glória a Deus, isso é a palavra de Deus, é poder de Deus. Né? Então, e o homem que não quer crer, ele não vai crer de forma nenhuma. Né? Mas aquele que dá ouvidos, ele crê, ele entende o que é milagre de Deus. Ele entende que foi Deus quem conduziu todo o processo. Até aqui, nós falamos sobre o contexto histórico e original da palavra de Deus. Nós conversamos aqui para que o amigo internauta saiba da maneira original, da onde que ela veio, como foi colocada, como foi inspirada, por que nós cremos que ela é a palavra de Deus. Agora nós vamos falar sobre a eficácia desta palavra, a eficácia da palavra de Deus. Por que cremos na palavra e por que ela é eficaz. Preste atenção no que eu vou dizer, amigo internauta. O próprio Jesus, quando ele é tentado pelo diabo no deserto, você sabe qual é o instrumento que ele usou para vencer a tentação? A palavra. Ele estava jejuando, estava orando, ótimo, mas só isso não foi suficiente. Porque o evangelista Fabiano, o pastor Pedro, eu tive um preconceito que vocês tiveram também, de achar que quem estuda se desvia e fica frio. Muitas pessoas diziam, agora você estudou, vai ficar gelado, vai ficar frio, vai perder a unção, vai perder a presença de Deus. Na verdade, mesmo quem estuda e estuda uma boa teologia, ele apaga o falso fogo. O verdadeiro fogo cresce mais ainda. O fogo estranho vai embora, mas o fogo de Deus cresce mais. Mas um conselho que eu gostaria de dar a todos que entram nas escrituras de uma maneira profunda, isto é verdade, é que muitos não sabem equilibrar a situação. Eles leem livros e tornam-se intelectuais, e tornam-se frios. Tornam-se intelectuais frios. Tornam homens que conhecem muito a letra, mas quando vão pregar você não sente absolutamente nada. Já tem outras pessoas que são de oração. Vão para o monte, jejuam, oram, buscam, mas só gostam de profecia e de revelação. Quando se puxa a palavra para pregar na igreja, não, eu gosto de revelação, eu gosto de profecia, pregação de palavra não dá. Também está errado. Porque Jesus ele estava orando e jejuando, mas ele usou a palavra para vencer o diabo.
Está Então, escrito. quer dizer, está escrito, ele usou a palavra. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, estou orando e jejuando, já chega. Ou só quero a palavra, também não chega. A mistura certa, para que você seja um crente bom, um homem cheio, vencedor, você tem que misturar oração, jejum e palavra. Você pode ler todos os livros que você quiser. Se você só ler livro e não orar, você vai perder a guerra. Se você orar e jejuar e você não gosta da Bíblia, você vai perder a guerra também. Então, eu quero dizer para você, Jesus venceu o diabo, orando e jejuando, positivo, ok. Mas quando o diabo veio tentar ele na sua mente, através das escrituras, ele não disse assim, diabo, eu estou orando e jejuando, hein? O que você quer comigo? Não, ele disse assim, está escrito. Ele o tempo todo usou escritura. E pior, que o diabo também usou escritura, porque o diabo é um bom teólogo. O diabo disse, te atira. Está escrito no Salmo 91, dará ordem aos anjos a teu respeito para que te guardem em todo o teu caminho, te livre do mal, te atira. Então o diabo usou escritura também. E Jesus, cheio do Espírito Santo, na oração, no jejum e pela palavra, o repreendeu. A Bíblia diz que ele expulsou muitos demônios e outros meramente pela palavra os repreendeu. O diabo tem uma coisa que ele conhece e respeita. Não vou dizer obedece porque ele não obedece, mas ele conhece e respeita. É a autoridade fiel que tem as escrituras e o poder conferido a ela àqueles que a creem. O diabo entende nisso. O diabo sabe disso. Então eu quero dizer para você, amigo internauta, não vá atrás dessa conversa fiada. Há pouco tempo eu conversei com um pastor que eu tive a infelicidade de ele me dizer para mim assim, eu gosto da Bíblia, mas eu prefiro as revelações. O culto para mim tem que ter revelação e profecia. Eu creio nos dons. Mas não posso dizer que isso está correto. A profecia, os dons, jamais podem tirar o brilho e a palavra, o brilho da palavra de Deus. Isso são adereços, são adornos que vêm adornar a noiva de Cristo. Mas o cerne da saúde espiritual de uma igreja é ter palavra, é ter oração, é ter jejum. Se nós olharmos a tentação do deserto, nós vamos entender que esses 3 elementos foi fazer com que Jesus tornasse vencedor. Ele orou, ele jejuou, mas ele citou as Escrituras, porque ele conhecia as Escrituras. Então, para você, amigo internauta, está ouvindo agora, e você conhece aquele crente que estudou e é um frio, gelado, e você olha ele como exemplo para dizer, não, eu nem vou estudar, hein? Fulano foi lá, estudou, virou uma treva, uma pessoa fria. É porque ele só se intelectualizou, esqueceu de colocar as coisas na oração. Agora você conhece aquele crente chato, fanático, que só orou, mas chega na hora, nem consegue falar da Bíblia, fala só o testemunho da vida dele, só conta o que aconteceu ontem, só os passeios que ele fez, as viagens interglaciais que a sua mente produziu. Também não dá também, não funciona também, entendeu? Tem que ter as duas coisas junto, tem que orar e tem que buscar a palavra e tem que jejuar, certo, meus irmãos? Pastor Diego, me permite. Pode ir lá, pastor Pedro. Não. Fala, Fabiano. Só bem rapidinho. Não, é interessante, pastor Diego mencionou ali, quando Jesus venceu o diabo no deserto, Jesus, ele estava em jejum e oração constante, mas na hora que ele foi derrotar o diabo, ele usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele usou o único instrumento que a Bíblia diz que é o único instrumento de ataque. Em Efésios 6:10 em diante, nós lemos, o instrumento de ataque é a palavra, né? E Jesus usou. Tu imagina alguém ir para a guerra sem a espada? Não tem como vencer. Inclusive, no final desse texto em Efésios 6, fala na oração, né? Fazendo tudo isso em oração e súplicas constantemente. Mas o instrumento de ataque é a palavra de Deus para vencer e derrotar o diabo. Era só isso. O Paulo também, ele acaba falando e escreveu na carta a Timóteo, capítulo 2:15, dizendo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que nada que se envergonhar
e que maneja bem a palavra de Deus. Paulo disse, olha, o cristão tem que manejar a palavra de Deus. E manejar a palavra de Deus, no sentido figurado, como se fosse uma espada, porque a Bíblia é uma espada. E em Hebreus 4:12, diz que é uma espada aguda, cortante de 2 gumes. Ela corta para lá e para cá. Ela corta para frente e para trás. Então, nós temos que manejar bem, treinar, ter dedicação. Quando Paulo, lá em Efésios, fala que devemos ter dos elementos, ter a espada do Espírito, como um item da nossa armadura, ele diz que é uma coisa que não dá para ficar sem, é imprescindível. Precisamos disso. Mas o soldado, antes de ir para a batalha, ele passa por um treinamento, ele tem um cuidado com a espada diário, tem que passar lima, limar, afiar, cuidar, não deixar enferrujado, tem que ter todo um cuidado, um treinamento, porque um soldado sem treinamento acaba até se machucando com a própria espada. A pessoa, quando não entende as escrituras, ele acaba se machucando com ela mesma, às vezes ela mesma vai ser a sua condenação. Tem muitas pessoas que fazem interpretações errôneas, fazem assassinato das escrituras, fazem levantes heréticos de certos textos, estão arrumando para si mesmo condenação, estão se ferindo com a própria espada, né? No mau manuseio. Então é necessário que saibamos usar bem a espada, para não corrermos nesse erro de nos acharmos em heresia, em apostasia. A Bíblia é 66 livros. Mas algumas pessoas, os críticos, como eu disse, os críticos de plantão, que colocaram a Bíblia nos bancos dos réus, às vezes, quando eles dizem, tá bom, aceita a Bíblia, mas vocês têm que aceitar outros livros que também são considerados santos, inspirados. Não. A Bíblia, ela está fechada. O cânon da Bíblia são 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Toda e qualquer adição, como diz nos últimos versículos que está no livro de Apocalipse, é anátema, é maldito. A Bíblia não pode ser acrescentada e nem retirada nada. Ela ficou fechada no cânon de Cartago, no concílio, no ano 397, e a partir dali ficou fechado. Ela não pode ser aceita uma emenda, achar um livro perdido. Vemos que a seita dos Mormons, eles têm aquilo que é chamado um Novo Testamento de Jesus Cristo. Um outro Testamento de Jesus Cristo. O livro dos Mormons. Na verdade, pastor Pedro, com a sua permissão, só fazer uma reflexão, eu tenho muito medo quando alguém diz assim, ó, o Evangelho segundo Allan Kardec, o Evangelho segundo as Testemunhas de Jeová. Não existe Evangelho segundo o pastor Pedro, segundo o pastor Diego, segundo o evangelista Fabiano. Não existe. Existe Evangelho segundo a Bíblia, segundo o que está escrito na palavra. Não existe isso, uma interpretação de um homem. Tem outra mulher também que falou a mesma coisa, nem vou falar, vai dar, talvez dar polêmica. Mas não tem isso aí, não existe isso. Então, os escritos de Allan Kardec, ainda que tenham grande aceitação e grande público, eles não são inspirados por Deus. Eles não fazem parte da Bíblia. O Evangelho de Kardec, ele não é o Evangelho da Bíblia. É totalmente diferente. A Bíblia ensina a ressurreição. Kardec, ele ensina o erro da reencarnação. Ellen White tem muitos livros que foram considerados e inspirados falar o nome dela, com a Bíblia. Tem uns que são muito fã dela, mas é complicado demais o que ela fala. Meu Deus do céu.
Então, assim como também os Mormons, Monge Moroni. muitos livros apócrifos errados. E temos apócrifos dos tempos atuais e temos apócrifos também lá do Antigo Testamento. Muitos livros apócrifos. A estratégia do diabo, quando não pode negar a eficácia das Escrituras, e o diabo não consegue isso, porque a Bíblia tem transformado vidas. O Deus que surge no ler a Bíblia, o Deus que é apontado ao ler a Bíblia, ele tem transformado vidas. Porque de Gênesis a Apocalipse, o tema central da Bíblia é Jesus. Jesus é o fio condutor de livro por livro. Em todos os livros da Bíblia, mesmo que não apareça o nome Jesus, ele está presente. Lá, em Gênesis, capítulo 3, ele já é o cordeiro que foi morto para vestir de túnicas Adão e Eva. Em Gênesis 3,15, ele é a primeira profecia messiânica. O filho da mulher, o descendente que vai pisar na cabeça do diabo e vencê-lo. Então, Jesus está presente em todos os livros da Bíblia, ele é o tema central de tudo. E a Bíblia é eficaz. E como o diabo não pode negar a eficácia da Bíblia, visto que há milhões e milhões de pessoas cujas vidas foram transformadas, modificadas para o melhor, pelo contato com as Escrituras, pela leitura, pela aceitação do Jesus que é revelado pelas Escrituras. Então, o diabo usa a estratégia de tentar adicionar, acrescentar outros textos em pé de igualdade à Bíblia. Alguns anos atrás, estavam batendo muito em cima da tecla do Evangelho de Judas. Evangelho de Judas, um livro apócrifo, que não foi aceito. A Bíblia, ela tem essa veracidade e fidelidade porque ela foi examinada, escrutinada. O Antigo Testamento, quando os judeus haviam ido para o cativeiro na Babilônia e tiveram contato lá com aquelas culturas pagãs, com mitologias babilônicas, assírias, eles tiveram contato com muita literatura fantasiosa e algumas pessoas misturavam as coisas. E quando eles retornaram do cativeiro, em determinado momento, o sacerdote Esdras juntou todo aquele material que eles tinham e Deus o instruiu a fazer a seleção daquilo que era inspirado, daquilo que era apócrifo, lixo. Esdras, ele separou o que era lixo, o que tinha heresia, o que era duvidoso, o que era fantasioso, o que era da cultura pagã, e foi colocado no lixo. E esse cesto do lixo, então ali tinha livros pseudoepígrafos, que eram de nomes falsos, e também tinha livros que eram apócrifos. Tudo livros fantasiosos, mentirosos. É verdade. Centenas deles. Mas esses livros apócrifos, cuja autoria é duvidosa, cujas histórias têm erros heréticos, e não foi a Igreja Católica nem o Papa que os rejeitou, pelo contrário, foi o grande sacerdote Esdras que pôs eles no lixo, pois a Igreja Católica, no ano 1700 e poucos, no 18º século, ela, para dar respaldo para algumas heresias e erros que ela tem, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi naquele lixo, naquela lixeira que Esdras colocou esses livros apócrifos, mentirosos, amaldiçoados, e tirou de lá.
vários livros e acréscimos e colocou na sua Bíblia. E os certificou como sendo canônicos e inspirados, para dar vazão para suas heresias, como que sendo realmente fundamentadas na Bíblia. Glória a Deus. Por exemplo, a prática de fazer rezas pelos mortos. Estamos chegando agora no dia do finados. Algumas pessoas acreditam que rezando missas pelo morto, pelo falecido, pode melhorar a situação espiritual de onde ele se encontra agora. Porque talvez ele não esteja no inferno, mas esteja no purgatório. E se está no purgatório, ainda tem uma chance, se alguém dos vivos fazer algo em favor daquele morto. Isso a Igreja Católica ensina. Por causa de um livro chamado Tobias, que eles acreditam que seja um livro cânon. Que, na verdade, é um apócrifo. E Macabeus. Veja só. Por isso que ele pegou esses livros da lixeira, e na lixeira tinha o livro de Tobias. Tinha o livro de Macabeus. Tinha tantos outros livros e acréscimos. Então, para dar respaldo para suas heresias, eles foram lá buscar alguma parte daqueles livros falsos que, fantasiosamente, ainda forçando a barra, daria respaldo para a sua prática. É verdade. Então, a Bíblia é apenas os 66 livros no qual a Sociedade Bíblica no Brasil e as Sociedades Unidas da Inglaterra imprimem. Esses são os livros canônicos, inspirados, de Gênesis, Apocalipse. Aqueles que são chamados os apócrifos, eles não são inspirados. Eles são o lixo refutado por Esdras, que tinha autoridade, a liderança dos judeus, e foi dado a eles. E no segundo século da nossa era, após Cristo, no Concílio de Jamnia, os judeus, mais uma vez, pegaram e atestaram que aquela escolha de Esdras estava certa. Então, aqueles livros que estavam já na Septuaginta, alguns desses estavam na Septuaginta, na tradução da Septuaginta, ela deve ser refugada e refutada, porque não é inspirada, e aceitando adendos posteriores, estaremos, então, sujeitos a qualquer louco, qualquer místico, dizer, agora tem uma revelação nova, vamos aqui colocar junto na Bíblia uma continuação. Não, a Bíblia está fechada, canonizada, selada. Amém? Glória a Deus. Amigo internauta que está junto conosco, que Deus abençoe você, que está aí compartilhando, que está aí curtindo, que está junto conosco nesta noite. A sua presença é muito importante para nós. Você que está curtindo, obrigado. Você que está compartilhando, um abraço aqui para nossos irmãos, para nossas irmãs que estão junto conosco. A Sandra Origi participando aqui nessa noite, que Deus te abençoe. Irmã Sandra Origi, a irmã Mariana Francisco, a Mariana Francisco, fazia tempo que essa irmã não aparecia, hoje ela apareceu aqui de volta. Deus abençoe, irmã. Nós estávamos sentindo falta dos seus comentários aqui também. O Alessandro Mainardi, falando exatamente o que o pastor Pedro está dizendo, que ainda que surgisse mais outras cartas de Paulo, não teria valor nenhum, porque o texto já está fechado. Ainda que fosse algo bom, fosse algo que concorda com o resto, não mudaria nada a escritura. O que está ali já é altamente suficiente para que a gente seja salvo e seja conduzido para a glória de Deus. Poderia ter um valor histórico, mas jamais um valor espiritual ou canônico. Na verdade, mesmo os livros apócrifos, a única serventia que eles têm é o contexto histórico. Para alguém que lê história, eles têm, como Flávio Josefo, a gente respeita muitas escrituras de Flávio Josefo, mesmo sabendo que ela não é inspirada por Deus, mas como um contexto histórico, a gente cita, lê e entende Flávio Josefo, que é um livro histórico, mas não é inspirado por Deus. Eu quero fazer uma rodada com vocês depois, se vocês concordam comigo já. Não sei se podemos começar já a partir de agora, para nós não tomar muito tempo, já que nós vamos ter que fazer uma live um pouco mais reduzida hoje, que nós perdemos algum tempo já para começar. E é uma questão muito importante
que as pessoas confundem muito, inclusive igrejas, doutrina, os dogmas confundem a questão cultura, época e doutrina. Cultura, época e doutrina. Por exemplo, chegou uma pessoa para mim e perguntou que as escrituras dizem que a mulher deveria aprender em silêncio na igreja, que ela não poderia falar nada, que se tivesse que conversar alguma coisa, ela deveria chegar para o marido em casa e conversar com ele dentro de casa. A pessoa leu aquilo ali inocentemente, entendeu que aquilo está certo, aquilo é uma verdade, e está escrito na Bíblia. Então, claro, que eu cheguei e comentei sobre o contexto cultural da época e sobre o contexto que está dentro das escrituras. 3 problemas que eu vejo muito claro, que trazem muita confusão. É o texto fora do contexto, a questão cultural da época e para quem foi escrito esta carta e por que foi escrito isso. E um terceiro argumento mais forte: doutrinas. O que é uma doutrina bíblica? O que nós podemos dizer que é doutrina? Eu não sei se o Fabiano quer começar comentando isso, quer que eu faça uma introdução e nós podemos falar sobre esse assunto. Posso começar falando? Claro. Então eu passo para ti já logo depois, então. Existe o contexto cultural, existe o contexto de época, e existe o contexto direcionado a quem? Isso é hermenêutica. A hermenêutica bíblica, a exegese bíblica, são duas fontes que levam-nos a ter mais conhecimento. A exegese, o estudo mais profundo da palavra, a hermenêutica, do entendimento para quem que aquela palavra foi dirigida e para que aquela palavra foi dirigida. Então, eu quero dizer para você uma coisa: quando nós estudamos a Bíblia, surgem assuntos confusos, assuntos como Deuteronômio 22, se a mulher pode cortar o cabelo, se não pode cortar o cabelo, roupa de homem na mulher, roupa de mulher no homem. 2 Coríntios capítulo 11, o cabelo foi dado no lugar do véu. Que mais aí me ajude, que eu vou me lembrando dos contextos cultural. A mulher aprender em silêncio. Isso são coisas que muito nos perguntam. Perguntam quase todo momento, que a gente está num lugar que as pessoas não nos conhecem ainda e sabem que a gente dá aula de teologia, que a gente conhece um pouquinho mais das escrituras. Eu quero falar para você, amigo internauta, para tirar o nó agora da tua cabeça. Nós entendemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas entendemos que há contextos de época, que algumas palavras foram escritas naquela época para aquelas pessoas e dentro de um sentimento, dentro de um contexto. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era contra a circuncisão. Ele pregava contra a circuncisão. Embora ele era circundado, mas ele era contra a circuncisão. Mas chegou um momento que ele praticamente direcionou aos seus discípulos a se circuncidarem também. Como que pode isso? Paulo era contra a circuncisão e manda que os discípulos dele façam circuncisão. É porque ele estava dentro de um povo, dentro de uma época, dentro de uma cultura, que se eles não se circuncidassem, no momento que fosse tomar um banho, no momento que eles fossem olhar a nudez deles, já não ouviriam a palavra, porque eles eram gregos, porque eles não eram circuncidados. Embora Paulo não acreditava, pela questão dos escândalos e para que a palavra fosse introduzida, ele adaptou um contexto de época. Ele adaptou um contexto que fazia parte daquele momento. Mesma coisa o livro de Coríntios, que fala a questão do que... Vocês podem me interromper aí, viu, pessoal? Pode me interromper, porque para mim é bom. Mesma coisa a questão de Coríntios, capítulo 11, do cabelo da mulher. Aquela cidade de Coríntios tinha uma identificação com as mulheres que tinham o cabelo comprido. As mulheres que não tinham o cabelo curto, tinham o cabelo curto raspado, que eles raspavam, eram prostitutas. Isso é cultura da época. Hoje, uma mulher de cabelo curto não é uma prostituta para nós. Uma mulher de cabelo comprido não quer dizer que ela é uma referência de santidade também. Assim como alguém de cabelo curto também não é uma referência de prostituição, como acontecia naquela época. Então, há contextos que são de época e há contextos que os homens fazem doutrinas. Por exemplo, Deuteronômio 22, que fala roupa de homem e roupa de mulher, no mesmo texto fala sobre como você deve plantar uma erva, como você deve fazer uma planta, como você tem que construir o eirado de uma casa, se um homem cair de cima da construção, e você vai pagar o preço daquele sangue, porque são coisas daquela época, que nós não podemos fazer doutrina. Quando nós lemos Deuteronômio 22, que fala de botar roupa de mulher em homem, de homem em mulher, você vai ler todo o contexto, fala até de ninho de passarinho lá, de catar ovo em ninho de passarinho.
Então, às vezes, nós perdemos o tempo lendo a cultura e lendo a história e não entendemos o que é doutrina bíblica. E eu gostaria que a gente falasse o que é doutrina e o que não é doutrina, o que é bom como histórico, mas não é doutrina bíblica. Vocês podem comentar sobre esse assunto nessa noite e nos ajudem a comentar sobre esse assunto, que é polêmico, mas é importante a gente trazer, já que estamos falando sobre palavra de Deus. Pastor Pedro? Pastor Diego, evangelista Fabiano, como um assunto que é bastante pertinente, que muitas pessoas levantam, essa lebre na igreja, principalmente mulheres, a respeito de 1 Coríntios 11, sobre o texto que diz que as mulheres não devem cortar o cabelo. Bem, você já disse, pastor Diego, que isso se trata de um texto, uma carta para resolver um problema local. E nós temos que fazer a interpretação, sermos sábios e entendermos para quem é que Paulo estava falando. Porque as escrituras às vezes estão falando para Israel, as 12 tribos. Às vezes as escrituras estão se direcionando apenas a Judá e Benjamim. Às vezes está se relacionando apenas para as 10 tribos do norte. Às vezes ela está falando para toda a igreja e às vezes está falando para uma igreja local, para um problema específico. E Paulo está tratando de um problema local. O problema de Corinto é assim. Em Corinto tinha uma montanha chamada Monte Vênus. Daí vem a palavra que muitas pessoas, até mesmo os médicos, usam, doença venérea, doença do Monte Vênus. Vênus era um monte que tinha em Corinto. E lá em cima desse monte tinha um templo em adoração à deusa do sexo, a deusa da sensualidade. E essa deusa, ela tinha sempre em trabalho diário. Essa deusa era Afrodite, deusa Afrodite, uma deusa pagã, falsa. Daí vem também a palavra afrodisíaco, que algumas pessoas comem ou bebem alguma comida, algum líquido que apetece o apetite sexual, se diz afrodisíaco. A deusa Afrodite. Essa deusa Afrodite, ela tinha 1000 sacerdotisas, que eram prostitutas cultuais. Eram mulheres que deitavam com outros homens, eram prostitutas, e ganhavam paga, porque elas ganhavam uma oferta. Portanto, elas eram prostitutas, mas eram prostitutas cultuais, porque faziam isso em honra, em glória, em adoração a uma deusa, a deusa Afrodite. E quando elas entravam em serviço, quando essas chamadas hierodulas, essas prostitutas santas, prostitutas sagradas, prostitutas cultuais, hierodulas, a palavra no grego, elas rapavam todo o pelo do seu corpo, cortavam os seus cabelos e então iam servir a deusa. Elas se dividiam, algumas ficavam no templo e outras desciam para a cidade de Corinto, onde tinha 2 portos. E elas iam até os navios para atenderem os marinheiros. Elas se deitavam com os marinheiros e os marinheiros davam uma oferta para elas, um dinheiro que elas levavam para os cofres da deusa Afrodite. Então, era facilmente reconhecer na cidade quem era uma prostituta cultual, que um homem poderia querer os seus préstimos, seus serviços, que também era uma espécie de adoração. Era aquela que tinha cabelo curto ou rapado. Então, essa era uma prostituta cultual. E as pessoas na cidade, era a cultura da época, dos homens da época, achando que eles prosperariam, eles iriam bem na vida,
se pelo menos uma ou mais vezes por ano eles tivessem um contato físico, um relacionamento com uma prostituta, porque eles acreditavam que eles estavam se relacionando com a deusa ou com a enviada dela. Então eles eram abençoados. E também algumas mulheres serviam esporadicamente, às vezes por voto, faziam um voto de servir um dia ou uma semana como sacerdotisa. E tinha, às vezes, a bênção do marido. O marido concordava. E elas iam e serviam por uma semana como prostituta cultual. Desciam até os portos e recebiam também homens lá no templo. Depois voltavam para casa. E o marido ficava faceiro, alegre, porque a mulher cumpriu a obrigação. Agora a família seria abençoada, prosperaria. Era a cultura. Veja que Paulo teve que dizer em 1 Coríntios 6, 18 e 19, repreender os homens que já estavam na igreja, mas ainda tinham essa prática. Olha, vocês são o templo do Espírito Santo, vocês não podem se unir a uma prostituta, formar um corpo com ela. Paulo diz. E aí, nessa parte de Coríntios 11, que ele fala do cabelo, ele está querendo dizer para as irmãs da igreja, vocês parem com essa cultura, com essa tradição, com essa superstição, porque ainda tinha algumas mulheres na igreja e de repente quem sumia. Ué, cadê a irmã? Não veio. Passava uma semana, ela voltava de cabelinho curto. Aí entendi. Não se libertou ainda do passado, da pressão da sociedade, da pressão espiritual. Está em Cristo, mas ainda foi cumprir com aquela devoção pagã. Então, Paulo estava querendo dizer, pare, a partir de hoje cessou. Não tem mais cortar cabelo. Agora vocês têm que se identificar com as santas de verdade, não com essas prostitutas cultuais. Então, foi para resolver esse problema pontual, em que as pessoas da igreja ainda não tinham conseguido se separar da prática pagã, da prática mundana, mulheres que estavam na igreja, mas ainda estavam servindo como prostitutas cultuais. E Paulo repreende os homens, que estava muito bom para eles, né? De vez em quando, fazer uma fezinha no paganismo e ter um relacionamento com a prostituta. Então, esse era um caso, né? Então, esse não é um ponto que Paulo fez isso como doutrina. Eu sempre digo, uma doutrina tem que ter um escopo grande. Exatamente. Tem que ser balizado. Né? A Bíblia também, pastor Pedro, quando há uma doutrina, ela é citada mais de uma vez, há uma conexão, na verdade, sobre tudo isso. A Bíblia diz 5 vezes está escrito nas Escrituras, que pela verdade de 2 ou 3 testemunhas é que se firma a verdade. 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 textos. Eles não precisam dizer exatamente a mesma coisa, mas eles têm que concordar, apoiar e construir essa doutrina. Porque a Bíblia, ela não é contraditória, ela é complementar. Então, tem que haver textos complementares para dar respaldo. Versículo de doutrina baseada em um versículo só é pretexto para heresia. Com certeza. Sobre esse texto, pastor Pedro, no versículo 16 diz assim, no mesmo texto, 1 Coríntios capítulo 11, que está relatando tudo isso, Paulo está falando do cabelo, falando sobre véu, sobre anjo, uma série de coisas, e no final ele diz o seguinte, era uma maneira retórica da época, em de você contextualizar o que estava sendo falado e depois você falar a sua opinião. Por várias vezes a Bíblia fala isso. Era uma maneira retórica da época, onde você conversa com a pessoa, afirma a doutrina que ela está falando e pensando, e depois você expõe a sua verdade. E quando Paulo concorda, aparentemente, com o que está sendo falado, ele está dizendo, isso aconteceu no outro texto, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Um dia alguém disse para o servo de Deus o seguinte, olha, a mulher é inferior ao homem, porque o homem saiu porque a mulher saiu do homem. Então a mulher é inferior. Olha, a mulher saiu da costela do homem, então nós chegamos à conclusão que a mulher é inferior. Então o apóstolo chega e diz assim, é verdade, é mesmo, a mulher saiu do homem. E vocês saíram da onde?
Vocês saíram da onde? De uma chocadeira? De um ovo? Saímos de uma mulher também. Vocês não saíram de uma mulher? Eu saí dentro de uma mulher. Embora a primeira mulher saiu dentro de um homem. Então, aí, o apóstolo, então, para Deus, eles são a mesma coisa. Não em gênero, mas são a mesma coisa em amor, em significância. Então, a mulher não constitui menor que o homem por causa disso. Porque se de um homem veio a origem da mulher, todo homem faz uma origem da mulher também. E nisto são as doutrinas, como esta. Porque o apóstolo Paulo fala no versículo 16, olha só o que ele diz agora. Mas quem quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Nós não temos tal costume. Nem as igrejas de Deus. E aí? Ele está falando sobre costume. Nós não temos tal doutrina? Não. Nós não temos tal costume. Nós não temos tal costume. Nem as igrejas de Deus. Então, isso é um costume. O gaúcho tem os seus costumes. Tomar chimarrão, usar bota, bombacha, vestido de prenda. As saudações são diferentes, são costumes. E cada povo tem o seu costume. Os povos têm os seus costumes. Os povos têm as suas tradições. E hoje, talvez, imagine você, se você for pregar em determinado lugar do mundo, você vai ter que conhecer o costume daquele povo. Você vai ter que entender o costume daquele povo. Senão você vai ter problema naquele lugar. Senão vai dar problema. Um casal de missionário for para a Arábia Saudita e aí vão pegar um ônibus. Aí vem um ônibus. Não pode entrar o casal junto naquele ônibus. Tem um ônibus para homens. E tem um outro ônibus que segue atrás, que vai as mulheres. Você, se entrar junto dos homens, vai ser apedrejado em público. Ou se o homem entrar no da mulher, será apedrejado ali mesmo. Veja só, costume, cultura. É verdade. Então, inclusive, assim, né, o pastor Pedro, nós tivemos já uma presidenta mulher aqui, e quando ela foi num determinado lugar em Israel, ela não pôde entrar, mesmo sendo um cargo do executivo, representando uma nação brasileira. Chegou num lugar que ela, como mulher e presidente, ela não pôde entrar, embora os presidentes homens entravam naquele lugar, por uma questão da cultura. A cultura não permitia que aquelas pessoas entrassem naquele lugar. Então, existe sim a questão da cultura, existe sim a questão da diferença de tempo, diferença de lugares, diferença do que aconteceu. E eu digo para você mais, amigo internauta, os apóstolos, talvez uma das questões que eles mais tiveram conflito foi as questões culturais. Porque vê, Fabiano, Jesus estava num lugar e eles disseram assim, tu não vai lavar as mãos? Oh, não, para aí. O que a tradição está dizendo? Que tem que lavar as mãos. Se você não se purificar, você não pode comer. Olha o que a tradição diz. Você está colhendo espiga num sábado. Não pode. O que a tradição diz? E a tradição dizia que você tinha que lavar as mãos. A tradição dizia que você não podia colher espiga num sábado. Mas o que era isto, evangelista Fabiano, que agora é a sua fala? O que era isso naquela época? Deixa eu falar uma coisinha antes do Fabiano. Diga. Jesus criticou os fariseus e os escribas, os saduceus, por causa da tradição deles. E tem um livro que eles usavam muito, os judeus daquela época, né? Os rabinos, que é o Pirkei Avot, a tradição dos nossos pais, a tradição dos antigos. E na época de Jesus, eles davam mais valor para o Pirkei Avot, a tradição dos antigos, do que para a lei de Moisés. Eu vou responder. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, tem 613 leis. Apenas 613 mandamentos, estatutos e juízos. São 613 leis. Mas na época de Jesus, tinha 10.000 leis que os fariseus e os escribas haviam levantado, né, como rabinos, né, criaram o Talmud, né, e estavam com 10.000 leis, não era mais 613. Eles acreditavam que quanto mais leis e tradições eles criassem, mais ajudaria o povo a ser santo.
Eles disseram, não, essas 613 leis que Deus fez é pouco. Vamos ajudar Deus, vamos pôr mais jugo, mais escravidão, e vamos dar isso a um peso de doutrina. Disseram que aquilo ali era doutrina. Jesus criticou eles, Fabiano, porque na tradição, a tradição permitia assim que se um filho não gostasse do pai e da mãe, ele poderia pegar assim, para Deus eu vou, todos os meus bens eu vou dar para o templo. E o pai e a mãe vão ficar no olho da rua, porque tudo, até meus bens, onde é que eles poderiam morar, vai ser dado, né? Isso é oferta ao Senhor. E aí Jesus criticou. Eles, por causa da tradição, eles estavam invalidando o mandamento, que é honrar o pai e a mãe. Eles estavam dando mais valor para uma tradição, um valor doutrinário, deixando as escrituras de lado e se apegando no Talmud, na Mishena. Tá? Terrível. Fabiano, tua vez agora, quer falar alguma coisa? Depois tem um assunto polêmico aqui que os irmãos estão debatendo aqui já e nós vamos ter que trazer aqui, senão nós vamos ficar como, vamos dizer assim, covarde de não ter falado. Quer falar agora esse assunto? Eu já boto no ar aqui. Eu tinha algo aqui antes, pastor Diego, né? Fala então, fala aí, Fabiano, fica tranquilo, depois nós temos essa polêmica aqui. Tá. Não, na minha opinião, assim, né, a minha sugestão é que a gente seja fiel ao tema proposto, né, mas só para não deixar em branco, né, eu concordo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que é costume e com o que é doutrina, né? Costume e doutrina. Né? Doutrinas são coisas claras. Costumes não estão claros, não estão fundamentados como critérios de salvação. A Bíblia diz, quem não perdoar não vai ser salvo. Irmão Fabiano, eu posso não perdoar? Não, não pode. Está claro na Escritura. Isso é uma doutrina para salvação. Né? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Tem mais do que 3 versículos ainda. Ela tem que estar clara, tem que ser claro, tem que ser algo claro. Né? Porque não podemos manipular a palavra, não podemos lidar de qualquer jeito, porque ela é viva e eficaz. Eu quero ler em Hebreus 4:12, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela é como uma espada de 2 gumes. Ela traz salvação e ela traz condenação. Salvação para quem crê, e a palavra de Deus traz condenação para quem não crê. Aquele que não crê já está condenado, a Escritura diz. Então, ela é eficaz, ela tem a sua eficácia por si. Por isso que quando nós pregamos o Evangelho, pregamos a palavra, independente da reação de alguém, seja aceitar ou seja rejeitar, a palavra continua sendo eficaz. De qualquer forma, ela fica como testemunho, ela não volta vazia. Ela cumpre um propósito como uma espada de 2 gumes. E algo importante que esse texto também, sobre a palavra, me ensina. Algumas pessoas, aqui diz que ela é viva e eficaz. Eu já vi muitas pessoas falarem que a palavra de Deus se renova a cada dia. O sangue de Jesus tem poder. Isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer. Está repreendido. A palavra de Deus, ela nunca vai se renovar. Renovar quer dizer tornar-se novo de novo. É algo que envelheceu. Então, existe uma necessidade e ela se renova. A palavra de Deus, ela nunca vai se renovar porque ela é viva e eficaz. Ela é sempre viva, eternamente viva, para sempre vai ser viva. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, mas a palavra de Deus nunca vai se renovar. Quando eu leio a palavra de Deus, ela renova o meu espírito. Quando vocês leem a palavra de Deus, ela renova o espírito de vocês. É isso que acontece. Mas ela nunca vai se renovar, porque ela é viva todos os segundos, todos os dias, todos os minutos, e vai ser por toda a eternidade. Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Glória a Deus. Pessoal, o pessoal que está na internet, aqui tá, não sei se vocês estão acompanhando os comentários, o pessoal está aqui debatendo um assunto
que é importante, a gente vai só falar, para não tentar fugir do nosso texto, que é sobre a palavra de Deus. Mas eu acho que dá para puxar um gancho sobre o que estão falando. Uma irmã aqui perguntou se houve uma mulher antes de Eva. Ela botou até aqui o nome, Lilith. Então, Lilith. E aí os irmãos que um monte estão comentando, estão curiosos para saber a nossa resposta sobre esse assunto. Pessoal, existe palavra de Deus. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Esta é a palavra de Deus. Qualquer outra coisa fora de Gênesis, a palavra de Deus, chama-se especulação e teoria. Teoria é só uma teoria. Por exemplo, Charles Darwin diz que o homem veio do macaco. Isso não tem nada a ver com a escritura. Isso ele fundou da mente dele. E mesmo ele acreditando nisso, ele disse que era uma teoria. Ele não disse que isso era uma verdade. Ele disse, olha, existe uma teoria. Mas nós sabemos que a verdade, o homem veio de uma mulher e a partir daquele momento veio a criação. O homem nunca veio do macaco. Nós cremos que isto chama-se teoria da criação, aonde as escrituras dizem da criação do homem. O ser humano, ele é especialista em criar teoria. O ser humano é especialista em especulação. Fatos novos, teorias da conspiração, a juntar coisas que chamam a atenção, fatos miraculosos, tirar um coelho de uma cartola. Na verdade mesmo, os grandes homens de Deus disseram a seguinte palavra: eu não me canso de repetir as mesmas coisas que Paulo repetia. Eu não me canso de repetir as mesmas coisas que Pedro dizia. Eu não me canso de repetir as mesmas coisas que estão escritas em Gênesis, em Amós, em Isaías, em Jeremias. Parece que alguns homens não se conformam do Gênesis Apocalipse e querem criar coisas, inventar coisas. Mas a Bíblia fala a respeito deles. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam fraudulentos. O que é fraudulento? Criariam fraudes. Seriam inventores, impostores, criadores. Ficou baixo, pastor Pedro, não ouvi. Também diz que eles seguiriam ensinos de demônios. Sim, ensino, e criariam fábulas. O que é uma fábula? Uma fábula é uma coisa que não existe. Fábula. Então, meus irmãos, a resposta nossa para isso aí, isso não tem nada a ver com escritura. Isso são fábulas, são imaginações dos homens, são coisas que não têm inspiração nenhuma, são coisas que não passam de teorias, até mesmo com cunho diabólico, na verdade, que não representam absolutamente nada para as escrituras. Amém? Amém. Essa Lilith, isso aí é tradição assíria e babilônica. Tem muitos livros daquela época, a Epopeia de Gilgamesh e outros, oráculos sibilinos. Tantos livros que são apócrifos, fantasiosos, mentirosos, eles trazem aquilo como um ar de veracidade, né? E as pessoas gostam de ler aquilo e tem o seu livro na prateleira e falta a Bíblia lá, ou falta por ler a Bíblia. Eles lêem tudo que é porcaria, tudo que é lixo que o Esdras pôs na lixeira, e as editoras hoje foram lá e pegaram daquele lixo que Esdras botou fora, e eles estão imprimindo como se aquilo fosse alguma coisa tão relevante, né? Só podridão, só podridão. A Bíblia, ela fala de muitas doutrinas. A Bíblia fala da sã doutrina, tá? E Timóteo recebeu a carta de Paulo que diz assim: eles são impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então existe a sã doutrina, que ela se opõe a esse pecado. Existe a doutrina de Deus, tá? E Paulo diz assim, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem, de enfeitarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Senhor. Tem doutrina dos homens, que dizem em Colossenses 2, 20 e 22, Paulo escreve aos Colossenses: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo,
Porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não comes aquele outro, não toques naquilo, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas as coisas com o uso se destroem. Então, isso é a tradição, é apenas uma coisa passageira, um costume, uma cultura passageira. Na época de Jesus, eles tinham os filactérios, tinham as franjas nas roupas, tudo coisas que eram tradição, costume, cultura. O judeu, ele tinha as franjas nas roupas, o vestido dele nas borlas embaixo daquele vestido, que todos os homens vestiam, eram vestidos, saiotes, e aí tinham linhas azuis penduradas. Mas os fariseus, querendo serem mais santos, eles pegavam com aquela linha, fosse tão comprida que arrastava no chão. Eles caminhavam com aquele vestido arrastando aquela borla, arrastando aquelas franjas azuis pelo chão, como querendo mostrar que fossem mais santos. Também quando eles tinham aqueles textos escritos em pergaminhos, nos rolos, sobre o ombro ou sobre a testa, deveria ser uma coisa pequenininha para ter ali escrito Deuteronômio 6,4. Eles mandaram os fariseus fazer umas caixas de couro grande, colocavam na testa e colocavam aquele versículo. Tu não via mais a cabeça, a pessoa era uma caixa enorme, um filactério enorme, para mostrar a aparência de santidade. Seria como que hoje uma pessoa mostrasse que era santo tendo uma Bíblia bem grande. Eles iriam até a Sociedade Bíblica do Brasil e encomendariam uma Bíblia de 2 metros de comprimento por 1 de largura. E aí levaria para a igreja a Bíblia bem grande. Então era isso que eles faziam. Jesus criticou eles. Isso é aparência exterior. Não é doutrina, é costume, cultura, tradição de um momento passageiro. Glória a Deus. Obrigado você, nosso amigo internauta, que está aí curtindo, que está aí participando com a gente, que está aí interagindo com a live. É bom quando o povo interage conosco, é bom essa interação, saber que você está ligado, prestando atenção. Isso faz parte também, faz parte aí, e nós estamos aí contentes, felizes por você estar participando, você está comentando, você que está compartilhando, você que é nosso parceiro aqui na live. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, irmã, que perguntou aí, importante pergunta, não tem problema nenhum, nós estamos aqui para responder, e vamos lá, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é uma espada de 2 gumes, ela é importante, ela é apta para ensinar, para edificar, para consolar e para exortar. A palavra de Deus, ela tem todas as vitaminas que nós precisamos, ela tem do A ao Z, tem tudo, ela é o maná. Se nós se alimentarmos dela, nada vai faltar na nossa vida. Quando o povo no deserto comia o maná, eles não precisavam de vitamina D, não precisavam comer laranja, não precisavam comer melancia, não precisavam comer carne, nada. Eles comiam o maná e estava bom. Nada faltava para eles, nem a barriguinha de gordura dava. O maná era suficiente para tudo, nem verme não dava nada, era suficiente para tudo. E assim é a Bíblia. A Bíblia, ela tem a vitamina do A ao Z. E Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio, eu sou o Gênesis e sou o Apocalipse. Então, com a Bíblia, nós alimentamos uma alimentação perfeita. Não há necessidade, não precisa mais nada do que a Escritura. Fabiano, os grandes teólogos, como Lutero dizia, somente as Escrituras, somente a graça, somente isso, somente a graça, somente as Escrituras e somente a fé. Jesus. Verdade. Somente a Escritura Sagrada. Textos escritos existem milhões, os seres humanos podem escrever conforme a sua mente, sua liberdade, seu livre pensar, né? O inimigo, o diabo, ele também, ele inspira também os seus filhos a escreverem materiais, né? Enfim, agora não confunda o que é a Escritura Sagrada é a palavra de Deus revelada.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há problema nenhum que existem registros escritos por pessoas que escrevam segundo seu livre pensar. Agora, quando tu conhece a verdade, quando tu conhece a escritura, tu sabe que ela é a verdade inquestionável, né? E tu não entra em confusão, porque a verdade te liberta, ela te traz o conhecimento, ela te traz o entendimento, né? Antes aqui o pastor Diego até mencionou o evangelho segundo esse, segundo aquele. Eu acho até engraçado, pastor Diego, me parece um contrassenso, uma contradição, alguém fazer uso da palavra evangelho segundo o Ângelo Moroni, o evangelho segundo Allan Kardec, porque a palavra evangelho, nós sabemos, né, que aqui do Novo Testamento, do grego koiné, evangelion, significa boas novas, boa notícia. Que boa notícia tem o Ângelo Moroni para minha vida? Que boa notícia tem Allan Kardec para minha vida, dizendo que se eu arranquei a perna de alguém na vida passada, é por isso que eu nasci sem perna? Que boa notícia é essa, que agora o peso da lei vai ser sobre a minha vida, porque eu cometi pecados na vida passada? Que boa notícia é essa? Isso não é boa notícia. Boa notícia é saber de um homem que nasceu e morreu na cruz por me amar, por amar a ti, querendo perdoar e perdoando os nossos pecados, cravando na cruz a cédula que era contrária a nós, o nosso pecado, a nossa condenação eterna, ele tomou sobre ele. Isso é boa notícia. Não Ângelo Moroni, não Allan Kardec, que morreu e está lá seus ossos até hoje. Ache os ossos do meu Jesus. Eu fui a Jerusalém, lá no túmulo está vazio, não tem osso nenhum, ele ressuscitou no terceiro dia. Glória ele a Deus. Morreu para arrancar os meus pecados, me deu uma nova vida, ele deu o Espírito Santo para aquele que crê. Isso é uma boa notícia, o meu nome está escrito no livro da vida, e assim eu creio, isso é uma boa notícia. Que notícia melhor eu poderia ter? Qual é outra notícia melhor eu poderia ter? Não existe. Glória a Deus. Falar em fábulas, com o pastor Diego, os homens vão escrever fábulas, vão crer em fábulas, nós estamos vivendo os últimos dias, doutrinas de demônios enganadores, vamos falar de coisas reais, vamos falar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem base, vamos falar da ciência, geografia. A palavra de Deus, ela tem fundamento, ela não aconteceu em Júpiter, em Saturno, como as divindades gregas, lá em Plutão, lá não sei aonde, a deusa. Não, é aqui. Existe uma Jerusalém, está ali em Israel, no Antigo Oriente Próximo, no Oriente Médio. Existe uma Judéia, está lá Cafarnaum, na beira da Galileia. Eu tive lá, eu pisei naquele lugar real. O meu Jesus morou num lugar real. O mar Mediterrâneo está lá. Os textos falam dos lugares reais que existiram, das praias, dos montes. Eu pisei. Existe uma cordilheira, um conjunto de monte chamado Sinai, está lá até hoje, eu subi, é real, não é brincadeira, um Deus que se fez carne. A Bíblia tem constatação geográfica real, concreta. Temos muito mais, temos a arqueologia que dá fundamento à palavra de Deus. A arqueologia, se você ir no museu, você encontra, se tu quiser depois eu te digo o museu que está, o ossuário de Caifás. Em novembro de 1990 foi descoberto nos arredores de Jerusalém o ossuário de Caifás com a inscrição em aramaico escrito 2 vezes. José, filho de Caifás. Esse foi o sumo sacerdote que acusou Jesus perante Pilatos. Foi encontrado, tem mais, a pedra onde Pilatos é mencionado existe. A arqueologia encontrou o túmulo de Herodes, encontrou os manuscritos do Mar Morto, que o pastor Diego já mencionou. São registros antiguíssimos dos textos bíblicos, dezenas e centenas de manuscritos, pergaminhos de vários tamanhos. A estelate de Merneptah foi encontrada, a pedra moabita, o obelisco de Salmanasar III foi encontrada com inscrições falando. A pedra que identifica o sepulcro do rei Uzias foi encontrada, o aqueduto de Ezequias, a pedra moabita, os prismas de Senaqueribe, o selo de Ezequias, são tudo achados arqueológicos reais que eu estou falando, eu não estou inventando o nome. A estela de Tel Dan, o selo de Baruque, óstraca de Laquis IV, existe muita coisa que foi encontrada, escrito não por judeu, por outros povos que odiavam judeus, que odiavam o povo de Deus, que registraram que existiu um povo de Deus, que existiu um Deus que tirou o seu povo do Egito. Existe instrumentos, existe formas de nós olharmos para a Escritura cientificamente
e mostrarmos para o ímpio, para aquele que não crê, esta palavra é a verdade. Você não crê porque não quer, porque tem o coração fechado. Existe a história, existem documentos, registros, relatos que dão validade a essa palavra, porque ela é a palavra de Deus, ela não muda, ela vai ser hoje, sempre e eternamente a mesma, aleluia. Essa palavra que muda vidas, essa palavra que mudou minha vida, dá crédito a essa palavra, não a livros apócrifos, não a qualquer livro que as pessoas escrevem, não importa a data desse registro, importa o poder do Espírito Santo usando seus servos para essa palavra ficar registrada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pastor Diego. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo isso aí, Fabiano. É verdade, é verdade. Aleluia. Outras escrituras não há argumento. As escrituras, elas defendem a si mesmo. Um dia, Lutero disse que nós não precisamos defender as escrituras, que basta soltar o leão e ele se defende sozinho. A palavra de Deus, ela se defende por si só. Então, por isso que ela é a prova, ela se prova a sua existência. Não existe evangelho segundo Allan Kardec, não existe pregação segundo o que eu penso. Eu explico o que a Bíblia se explica, porque a Bíblia explica a Bíblia. As escrituras falam das escrituras. Aleluia. Não é o Diego que fala da escritura, Allan Kardec que fala da escritura. As escrituras, Gênesis fala de Apocalipse. Apocalipse fala de Gênesis. Aleluia. Isaías fala de Mateus. Mateus fala de Isaías. Amós fala do Apocalipse, Daniel fala do Apocalipse, o Apocalipse fala de Daniel, Daniel fala de Colossenses, de Coríntios, Coríntios já fala. As escrituras falam das escrituras, somente a Bíblia. As escrituras interpretam as escrituras. Nós, homens, não interpretamos a Bíblia nos interpreta. Nós não lemos a Bíblia faz a leitura do homem. Ela é um livro diferente. Ela é um livro espetacular. Ela é um livro que, por mais que tentaram queimá-lo em fogueira, por mais que tentaram extingui-lo, ele permaneceu fiel até hoje. Ainda Pastor que Diego, os gregos... Pode falar, Fabiano, fica à vontade. Tu falou agora que a Bíblia nos lê. A Bíblia diz que ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano. Tu tá lendo a Escritura achando que tu tá, a partir daí, extraindo conhecimento. A Bíblia está lendo você por dentro, no mais íntimo do teu DNA espiritual, está te conhecendo, está fazendo um raio-x da tua realidade espiritual, está te mostrando quem tu é como um espelho. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus por isso. Tremendo isso aí. Capaz de dividir as juntas e as medulas, ou seja, o músculo e o sistema nervoso. Aleluia. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. E sabe, meus irmãos, o que eu acho importante tudo isso aí, que até puxando o gancho que a irmã citou ali, que ela inocentemente perguntou, e é bom que pergunte, porque a gente está aqui para responder mesmo, para a pessoa não ficar com dúvida. A Bíblia, ela é um livro tão tremendo que ela puxa a inveja das pessoas, dos outros escritores. E isso não é hoje. Os gregos invejaram a Bíblia. Os gregos, que eram grandes eruditos, que eram muito sábios, que prezavam a sabedoria, eles invejaram a Bíblia. Nós temos o Adão e Eva, eles têm a caixa de Pandora, que é um Adão e Eva grego. Nós temos o nosso Davi, eles também têm o Hércules deles. Temos Sansão, aliás, eles têm o Hércules deles. E todos os personagens da Bíblia, a cultura grega foi lá e introduziu deuses baseado por isso. Como é o que a irmã citou, eles criaram uma outra Eva agora para Adão. Isto não é hoje que acontece, não é um invento de agora. Desde os primórdios, tempos passados, sempre foi tentado. Porque é um livro tão inspirador, é um livro tão forte, tão tremendo, que os homens olhavam e diziam assim, não, vamos pegar alguma coisa dela e vamos tentar criar algo em cima desse algo. Só que a Bíblia, preste atenção nisso, ela é um livro selado. Ela é um livro selado. O que seria um livro selado? Uma pessoa escreveu uma edição de um livro. Aí depois ele olha assim, não, eu vou editar esse livro aí. Aí tem escrito assim, livro tal, terceira edição. Porque o autor foi lá, escreveu aquele livro, mas ele pensou, podia colocar mais coisas nesse livro. Então ele fez uma edição. Ele foi lá e editou, escreveu mais coisa do livro. E aí outra pessoa vai lá, escreveu um livro parecido com aquele, mas comentando mais uma coisa. A Bíblia não existe isso. Porque ela é um livro selado. Ela é um livro fechado. Lá no Apocalipse, assim, amém. Aquele que botar e aquele que tirar, seja debaixo de maldição. E aí,
puxa um castigo. Eu tenho medo. Você diz assim, olha, aquele que acrescentar vai ser acrescentado os flagelos. Aquele que tirar vai ser tirado parte da árvore da vida dele também lá. Vai ser tudo ou nada. Então, é um livro... Trancou para mim aqui, pastor Pedro. Eu disse, perde a salvação. Ficar tirando partes da Alô? Bíblia ou acrescentando. Trancou para mim, eu não ouvi vocês aqui. Tem uma trancadinha. Você tinha falado do Apocalipse, no final, e daí eu disse uma parte do flagelo que há de vir sobre aquele que tirar partes ou acrescentar é perder a salvação, a parte da árvore da vida. Né? Perde a salvação. Exato. Perde a salvação, exatamente. Então, vejam como isto é importante. Isto que nós estamos falando é importante. A Bíblia é o livro selado. Mas nós vamos ter que encerrar nessa noite, porque nós começamos tarde hoje. O Fabiano está cansado, trabalhou o dia todo lá para ele, é outro horário, não é o mesmo nosso aí. Lá é cedo. E eu madrugada. Eu sou pastor e eu tô acostumado a dormir tarde, rapaz. E o pastor Pedro também, eu acho. O pastor Pedro é padeiro também, levanta cedo, de manhã cedo. Eu que sou mais noturno de vocês aqui. Às vezes eu e o Fabiano conversamos 2 horas da madrugada, 3 horas. Porque para ele é cedo, para mim aqui é 3 horas, mas eu tô acordadíssimo. Então eu sei que vocês devem estar cansados. Olha, tem muitas pessoas participando. Eu quero mandar uma saudação aqui aos nossos irmãos internautas. Entrou mais um irmão novo aqui, Jair Antônio, botando que bênção, pastor. Que Deus abençoe esse Jair irmão. Antônio, pastor de São Leopoldo. Seja bem-vindo, pastor Jair Antônio. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Tem uma live ao vivo todo domingo às 7 da noite. Olha aí, que bênção. Olhe lá a live dele também lá, então. Em nome de Jesus. Aqui o irmão fez uma pergunta, a gente não respondeu, botou ali um textinho. Aqui minha esposa comentando alguma coisa também. Vamos ver o que mais que temos aqui. O Alessandro Menhart, acho que é assim que se diz, participou bastante aqui nessa noite. Eu vejo que é um conhecedor da Bíblia. Foi muito boa a tua participação junto com a gente, acrescentou bastante. O irmão Edson e até o fim, lá de Montenegro, participando. A irmã Mariana Francisca, que teve essa dúvida. Creio que a gente conseguiu solucionar a dúvida dela. Mais outros irmãos entraram participando. A Suzana Mello, a Sandra Origi, perguntando também. A Luciana, aqui do Imbé. Que live maravilhosa, que bênção. Glória a Deus por isso. Em breve nós vamos estar no YouTube também, para que essas lives fiquem ainda melhor. Fiquem para outras pessoas, outros povos, que ela consiga ir mais e mais e mais longe para a glória de Deus. Mas eu acho que nós vamos ter que encerrar nessa noite por causa do nosso horário. Nós estamos com 1 hora e 52 minutos de live, então vamos para o momento final agora. Palavra final, pastor Pedro e evangelista Fabiano. Eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus, para não sofrer mudança nem transformação, Deus dirigiu homens para colocar em escrita, no papel, na pedra, para não sofrer deturpação nenhuma. Eu creio na Bíblia reformada, na Bíblia que os grandes homens de Deus creram, pagaram com a vida, foram comidos pelos leões, 66 livros. O cânon, a Bíblia. E por ela, eu enxergo que é só Jesus salva. Aleluia. Só as Escrituras são a base da nossa fé e prática. Só a graça. Só a fé. Então, creio fielmente na palavra de Deus e por ela, se preciso fosse, dou e daria a minha vida. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana, muita vitória, muita bênção. Sirvam a Deus, creiam na palavra de Deus, usem ela como uma orientação, como espelho, como freio para a sua vida. Porque, pelo que está escrito na Bíblia, seremos um dia julgados. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Evangelista Fabiano, com a sua saudação final aí, com sua palavra final.
Antes de dar minha palavra final aqui, eu só quero deixar uma saudação, um abraço, né, para os conhecidos meus ali que comentaram, né, um abraço para minha prima Cindy, aqui da Califórnia, meu primo Everton Francisco, que esteve hoje na live ali, um abraço, meu querido, um beijão para minha sogra, para a tia Sandra Orijo, lá de Tramandaí, para o meu sogro Alberto, para a prima Mariana, um beijão, querida, Deus te abençoe. Eu gostaria de encerrar falando aqui uma coisa importante. Muitas pessoas dizem, eu já ouvi, mas a Bíblia se reuniram um grupo lá no primeiro século e resolveram escrever um livro. E eles escreveram e colocaram isso no papel da cabeça do homem. Existem evidências internas muito importantes. O que são evidências internas? São evidências que tu tira de dentro da própria escritura. Se alguém se reunisse, se eu me reunisse com o Diego, com o pastor Pedro, e dissesse, vamos escrever um livro, vamos inventar uma religião, vamos criar um tal de Jesus, vamos botar isso no papel, eles nunca teriam escrito algumas coisas como: o primeiro casal que Deus criou já caiu em pecado. Isso nunca estaria registrado na Bíblia se alguém decidisse fazer ela por conta própria. Na primeira família já houve homicídio. Jacó, um dos patriarcas, enganaria seu pai Isaac. Isso não estaria escrito. O povo de Deus livrou da morte do Egito, passa a adorar um bezerro de ouro. Isso não estaria escrito. Moisés, o amigo de Deus, não entra na terra prometida. Um dos maiores reis de Israel, Davi, cometeu adultério e assassinato. Se alguém decidisse escrever a Bíblia pela sua cabeça, nunca teria colocado isso dessa forma. João Batista, o maior homem nascido de mulher, morreu decapitado pelas mãos de um governante ímpio e adúltero. Isso prova, isso dá base, dá fundamento que a Bíblia é um relato bíblico, é um relato de Deus, é a palavra de Deus. Fidedigna, exatamente, porque Deus colocou da forma que é. Existem evidências externas, como nós já mencionamos essa noite, o historiador que era judeu, não era cristão, Flávio Joséfo, ele escreveu em seus escritos sobre o qual governo de Pilatos, Jesus foi crucificado. Ele era judeu, ele não era cristão, e ele deu testemunho falando sobre um Jesus que foi crucificado. Cornélio Tácito, historiador romano do primeiro século, ele declara em sua obra: eram chamados de cristãos por causa de um Cristo que foi crucificado por um de nossos governadores, Pôncio Pilatos. Ele deu testemunho, ele não era cristão. Seutônio, um historiador romano, também mencionou Jesus, não era cristão. Um outro lugar onde o nome de Jesus é mencionado são nas tradições rabínicas judaicas. Essas são referências muito interessantes porque chamam Jesus pelo nome Yeshua Hanozeri, que significa Jesus, o Nazareno em aramaico. Eu dei exemplos de pessoas que não eram cristãos, não acreditavam em Cristo, não seguiam a Cristo e deixavam relatos, registros de Jesus, de um povo que servia a Jesus, que seguia a ele. Isso são evidências externas que provam, que dão base, que a Bíblia é a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, tenha uma semana abençoada, creia na palavra de Deus, porque só ela pode mudar a vida de um ser humano. Só ela produz vida, paz, conhecimento e te leva até Deus. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Diego, pastor Pedro. Que Deus abençoe a todos vocês nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado a nossos irmãos compartilhadores, obrigado a você que curtiu a live, obrigado a você que participou conosco, obrigado para você que comentou, que aí mandou nos grupos da família, nos grupos da igreja, você que toda terça-feira está junto conosco, muito obrigado pela sua participação. Terça-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos estar às 9 horas no ar. Faz 2 terça-feiras que nós estamos pecando aqui, mas não é porque nós não queremos, nós na verdade estamos já, sempre 10 para as 9 estamos conectados, mas estamos tendo problemas. Mas vamos tentar durante a semana solucionar os problemas e que semana que vem a gente consiga estar para a plataforma do Facebook e do YouTube. Todo esse atrapalho é para tentar fazermos melhor. E por isso que estamos atrapalhando. O começo sempre é mais difícil, mas depois vai ser bom. Esse começo aqui que nós estamos nessa plataforma foi difícil também, foi ruim. Depois melhorou e hoje já estamos bem. Então agora estamos caminhando para o YouTube, que é uma novidade também, e a gente sabe que vai ser um começo difícil, mas que vai valer a pena. Então por isso, nos perdoe esses nossos atrasos. Em breve vamos estar direcionando de uma melhor maneira possível a live pelo Facebook e pelo YouTube. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Até terça-feira, 9 da noite. Amém.